Olá, alunos e amigos interessados. Vamos dar início a mais uma aula, desta feita sobre diodos, que é um importante componente eletrônico. E vamos analisar nessa aula introdutória, vamos tratar o diodo como sendo ideal. E, primeiramente, como introdução, gostaria de dizer que o diodo ele é um elemento de circuito não linear mais simples que existe. Ele é um elemento de circuito com dois terminais, e que exerce um papel vital em sistemas eletrônicos com suas características semelhantes à de uma chave eletrônica que abre ou fecha a passagem de corrente elétrica no circuito. Conforme vimos, é um dispositivo de dois terminais. Temos aqui algumas fotos com alguns diodos de vários tipos e tamanhos, conforme a sua especificação de potência máxima. E o diodo ele tem várias aplicações. A mais comum delas é como um retificador de sinal. O que é isso? O retificador de sinal é um dispositivo que faz a conversão de um sinal de corrente alternada para um sinal de corrente contínua, ou DC. Então, ele transforma um sinal AC em um sinal DC. Essa característica é muito utilizada quando queremos fabricar ou construir fontes de tensão contínuas, ou DC. Começaremos a analisá-lo como um diodo ideal. O diodo ideal ele se comporta como uma chave que permite ou impede a passagem de corrente elétrica, dependendo do seu estado de polarização. Aqui nós temos a foto de um diodo e temos a sua representação esquemática, utilizada em circuitos. Aqui na representação esquemática nós vemos que o diodo, tem a sua identificação aqui dos seus terminais, o anodo e o catodo. Então, o lado do anodo é o lado em que a seta começa, E o lado que a seta aponta, com essa faixa aqui, é o catodo. Ok? No dispositivo real, nós temos uma faixa, sempre tem uma faixa para identificar o catodo, o lado do catodo, que é essa mesma faixa aqui no esquemático, no símbolo do diodo, também corresponde ao mesmo terminal do diodo real, ok? Quando o diodo está polarizado diretamente, nós temos que o anodo é positivo em relação ao catodo. E quando ele está polarizado reversamente, nós temos a polaridade contrária, ok? Quando o terminal do anodo ele é negativo em relação ao catodo, dizemos que ele está polarizado reversamente. Nesse caso, não há fluxo de corrente, como o diodo ideal, é claro. Quando ele está polarizado diretamente, há fluxo de corrente no sentido da seta, no sentido em que a seta aponta no símbolo. Aqui nós temos essas figuras que nos ajudam a reter melhor essa informação. Temos aqui um símbolo do diodo polarizado diretamente. O diodo sendo ideal, ele vai agir como um curto-circuito ou chave fechada, ou seja, a corrente ela flui nesse sentido, indicada por a seta. ID, que é a corrente do diodo, é limitada apenas pelo seu circuito externo. Aqui, nessa outra figura, vemos a polarização reversa, em que o terminal da bateria é positivo no catodo e negativo no anodo. Nesse caso, o diodo funciona como um circuito aberto, não permite passagem de corrente. Aqui nós temos a curva do diodo ideal, a curva de resposta. Quando o diodo está polarizado reversamente, ou seja, a tensão do diodo, VD, é menor que zero. Quando a tensão do diodo é menor que zero, temos que a corrente é sempre zero. Assim que a tensão em cima do diodo ela se polariza diretamente, ou seja, VD é maior do que zero, a corrente ela instantaneamente, no diodo ideal, ele tem uma corrente infinita fluindo.
Aqui temos um exemplo, vamos ver como um diodo ideal se comporta em um circuito DC. Aqui nós temos uma bateria, uma fonte de 10 volts, fonte de tensão contínua e temos um resistor de 1 kΩ. E aqui temos o diodo polarizado diretamente porque o terminal positivo da bateria está ligado no anodo e o negativo no cátodo. E aqui nessa segunda figura nós temos o diodo, é o mesmo circuito, só que o diodo está polarizado reversamente. Okay? Veja que o sentido do diodo ele mudou. Então fazemos a seguinte pergunta: qual é a corrente que circula nesse circuito e nesse circuito? E qual é a tensão VD em cima do diodo nos dois casos? É só lembrarmos que o diodo ideal ele funciona como curto-circuito quando polarizado diretamente e como um circuito aberto quando polarizado reversamente. Vamos ver aqui nas outras figuras que o diodo ideal ele está representado por um curto-circuito que está polarizado diretamente. Nesse caso, temos um fluxo de corrente aqui nesse sentido, que é dada pela lei de Ohm. A corrente é 10 sobre 1K, ou seja, 10 mA. E qual é a tensão em cima do diodo? Bem, a tensão em cima de um curto-circuito é 0 volts. Esse potencial está ligado a este, então esses potenciais são iguais, não há queda de tensão. Nesse outro caso, o diodo reversamente polarizado é representado pelo circuito aberto, ou seja, não há fluxo de corrente. Portanto, a corrente é igual a 0. E qual é a tensão em cima desses dois terminais? É toda a tensão da fonte está aqui na saída do circuito. VD é igual a 10 volts. Não há queda de tensão aqui em cima desse resistor. Portanto, nós temos que VD é igual a 10 volts. Então, esse é o resultado da nossa pergunta. Ok? Agora vamos ver um outro exemplo, que é o diodo ideal em um circuito de corrente alternada. Temos uma fonte de tensão, mas essa fonte de tensão, VI, é a tensão de entrada, né, do circuito. Ela é dada por esse sinal aqui alternado. Tá? Então, uma tensão senoidal. Começa aqui no valor negativo, passa pelo zero, tem uma discussão positiva e assim por diante. Aqui Vp é o valor de pico da senoide. Então, para esse circuito, a pergunta que se faz é qual é o valor de VO, o valor de saída em cima desse resistor R. Bem, vamos fazer uma análise agora do diodo como sendo o circuito ideal. Aqui nós temos o caso considerando apenas a parte positiva, que está achurada em preto, né? Parte que é a excursión negativa dessa senoide. O que acontece nesse período de tempo em que ocorre essa excursião positiva? Temos que, quando a tensão ela é positiva, temos que o diodo está polarizado diretamente, ou seja, ele age como um curto-circuito. Então, dessa feita, há uma circulação de corrente aqui. Então, diante disso, nós sabemos que VO é igual a VI. Portanto, na saída, que é o gráfico, né, da saída apenas nesses instantes achurados aqui, apenas nas expressões positivas, nós temos que a entrada é igual a saída é igual à entrada. Ok? E no caso das expressões negativas do sinal, o que acontece? Aqui nós temos o sinal, né, apenas com a parte abaixo de zero, negativa, achurado em preto. Nesse caso, o diodo está reversamente polarizado. Então, nós temos aqui um circuito aberto, representando esse diodo. Esse aqui é um circuito aberto, não tem corrente circulando e não tem queda de tensão aqui em cima de R. Portanto, VO é igual a zero.
Então, nos instantes de tempo em que o sinal é negativo, o sinal é igual a zero, zero na saída, aqui na saída do circuito. Okay? Quando VI é menor ou igual a zero, diz que VO é igual a zero. Portanto, unindo, né, as duas saídas, quando está polarizado diretamente e reversamente, unindo esses dois sinais, temos esse sinal aqui. Esse é o sinal de saída do circuito AC. Ok? Vemos aqui que temos apenas excursões positivas. As excursões negativas foram cortadas. Então, esse sinal aqui ele tem um nível DC não nulo, diferente do sinal de entrada original, que tem um nível DC nulo. Bem, por hoje é só. Nós vamos analisar a frente, né, o comportamento desse diodo como não sendo ideal. Mas, antes disso, né, olha, aqui temos o sinal de entrada, o sinal de saída, ok? Apenas para ficar bem claro, para relembrar. Então, em aulas futuras, nós vamos aprender como é que o diodo funciona a nível atômico, né? Vamos ver um pouco sobre funcionamento a nível atômico para saber por que ele se comporta dessa forma. E também, mais à frente, vamos ver o diodo sendo analisado não como ideal, mas tendo um comportamento mais realístico, mais prático. Muito obrigado pela atenção, aqui estão as referências. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula.